Receba a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Está tudo bem? Sempre diga: está tudo bem. Quando a Sunamita perdeu um filho, morreu uma criança, e Eliseu mandou o seu secretário Geazi perguntar para ela: está tudo bem? Ela disse: está tudo bem. Mas não estava tudo bem. Há poder nas suas palavras. Usa da palavra para abençoar e continuar abençoando. Usa das palavras para abençoar a sua vida, abençoar as pessoas, abençoar a sua casa, abençoar a família. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Glória a Deus. Eu vou ler no telão. Essas letras estão maiores. Consultou Davi aos capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles, na cidade e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer a arca para nós, do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. É porque é outra tradução, mas tudo bem, pode deixar aí. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Seir, do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegrava-se perante Deus com todo o seu empenho, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Idom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompeu contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. A palavra do Senhor, diga misericórdia. Está com medo por quê? Está com medo por quê? Isso causa medo, sim ou não? Sim, quem tem temor de Deus causa medo. Quem tem temor de Deus causa pavor. Quem tem temor de Deus causa uma certa preocupação, porque de Deus não se zomba. Quando os bois tropeçam, meu Deus, como é que eu vou pregar se eu tenho 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos? Começaram tarde,
começou a orar. Aí o pastor vai cantar meia hora, junto com os levitas. Quando os bois tropeçam, eu vou acelerar, tá bom? Tem jeito não. Davi era um profeta. Davi era profeta, Davi era rei, Davi era ministro de louvor, Davi era um levita, Davi era um músico. E por que não dizer? Poeta e escritor. Davi consultava o Senhor. Tudo que Davi ia fazer, ele consultava o Senhor. Quando Davi saía para uma guerra, ele perguntava: subirei contra os filisteus? E Deus dizia sim, ele subia. E Deus dizia não, vou atacar por frente ou vou atacar por trás? E Deus disse: ataque por trás. Deus sempre orientava Davi, sempre. Davi sempre andou segundo a orientação de Deus. Mas o texto começa dizendo que Davi ajuntou 30.000 homens. Davi começa a juntar pessoas para buscar a arca que estava na casa de Abinadab. Essa arca estava fora de Jerusalém há 40 anos. Havia um anseio, havia um desejo ardente de trazer essa arca de volta, porque essa arca representava a presença de Deus. Isso significa que durante 40 anos aproximadamente, que essa arca foi levada no período em que o Saul era rei. E lembra que quando os filisteus levaram essa arca, a nora do sacerdote Eli estava grávida de Finéias, juntamente com seu irmão, morreram os dois no combate, e disseram: olha, a arca foi levada, os filisteus levaram a arca. E ela deu à luz, morreu e disse: Icabote, a glória do Senhor se foi. Quando o sacerdote Eli está na beira da estrada esperando o resultado da guerra, a primeira coisa que ele pergunta, ele não perguntou pelos filhos, que era uma vergonha também, era uma decepção para a nação. Os filhos do sacerdote Eli eram uma vergonha para ele como pai e como sacerdote. E ele pergunta: e a arca? E disseram: os filisteus levaram. Ele cai para trás da cadeira, quebra o pescoço e morre. Você nem imagina o que representa a perda da arca. A perda da arca representa a perda da presença de Deus. E quando Davi assume o reinado, porque todo o período de Saul, essa arca não estava em Jerusalém. Ele não fez questão de levar essa arca para Jerusalém. Por isso o reinado dele foi uma tragédia. E Davi então reúne os magistrados, reúne os capitães de 1000, os capitães de 100, os príncipes. Isso está em 1 Samuel capítulo 6, verso 6. Ele reúne toda a nata política da nação para buscar a arca. E o povo gostou disso. Quando o povo gostou disso, Davi se embasou no que o povo gostou, de buscar a arca, de trazer a arca. Até aí está tudo certo, até aí está perfeito. Mas a Bíblia diz que quando Davi manda buscar essa arca, e ele vai buscar essa arca, e havia danças, e havia celebrações, e havia música, e havia adoração, e havia cânticos, e todos os instrumentos tocando, e o povo celebrando. O povo estava feliz da vida, porque estava trazendo a glória de Deus de volta, estava buscando a presença de Deus para Jerusalém. Os bois tropeçaram, e quando os bois tropeçam, um dos levitas, chamado Zá,
filho de Abinadab. A arca estava na casa dele, juntamente com seu irmão Aiô, que estava dirigindo o carro de boi. Eu não sei se estava usando guiada, lá em Minas fala guiada ou aguilhada, né? O candeeiro vai na frente dos bois e o carreiro vai em cima do carro de boi. Mas ele estava conduzindo o carro de boi. E quando os bois tropeçam, esse é o tema da palavra, quando os bois tropeçam, acontece tragédia. Quando os bois tropeçam, acontece algo que a gente não gostaria que tivesse acontecido. E isso pode acontecer na minha vida e na sua vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória. Os bois podem tropeçar, e quando os bois tropeçam, sempre vem uma tragédia. E quando os bois tropeçam, a arca começa a inclinar, e Uzá toca naquela arca para protegê-la, e quando ele toca naquela arca, ele morre, ele é exterminado na hora, do mesmo jeito que os 2 filhos de Jetro, sobrinho de Moisés, no templo também foram fulminados, porque estavam fazendo coisas que Deus não se agradava. E quando isso acontece, Davi se entristece, foi onde nós paramos, e ele não tem mais coragem de seguir em frente, e a arca fica na casa de Obed-edom. Sobre isso falaremos numa outra oportunidade. Tem alguns erros aqui e a gente precisa analisar, detalhar. Tudo começou de forma errada. Quando a coisa começa errada, a probabilidade de uma conclusão errada é fatality, é certo. Como que tudo começou? Ele manda buscar a arca, tudo bem, a presença de Deus, vamos trazer de volta. Chamou a nata da sociedade, pessoas que não estavam interessados. Não entendi, pastor. Pessoas que não estavam interessadas em fazer a vontade de Deus, ele chamou. Davi queria saber a opinião do povo. Se bem vos parece, bom, já que vocês estão comigo, já que eu fiz uma decisão e vocês aceitaram a minha decisão, mas era a decisão dele, não era decisão de Deus. E fique bem claro, Davi sempre consultava o Senhor. Se bem vos parece, ele estava muito interessado. Davi também era político, ele queria fazer uma média com uma população, isso é óbvio. Se bem vos parece, verso 2 e verso 3 de 1 Crônicas, capítulo 13, se bem vos parece, se é do agrado de vocês, era do agrado do povo, mas não era do agrado de Deus. E aqui começa. Se a orientação vem do Senhor, para que eu vou perguntar para o povo se bem vos parece? É de Deus, é de Deus. E Davi tinha o conhecimento de como deveria transportar a arca. Ele tinha esse conhecimento como profeta, como homem de Deus, como homem que estudava e que conhecia história, um homem que foi acompanhado o tempo todo por dois profetas, o tempo todo ele foi acompanhado. Ele sabia como deveria proceder. E esse é o risco que eu posso correr, que o senhor, que a senhora, que você pode correr, da gente fazer as coisas certas o tempo todo, e de repente, nada mais do que de repente, a gente toma uma decisão errada, por não consultarmos a vontade de Deus. E quando a gente não consulta a vontade de Deus,
fazemos algo e essas coisas acontecem e vem tragédia em cima de tragédia. Davi ficou embasado na opinião do povo, se bem vos parece. E é isso que acontece com muitos líderes, principalmente nas igrejas. Se a congregação está do lado deles assim, bem, se bem vos parece, e aí o líder se embasa no que o bem vos parece, o que a congregação gosta, o que a igreja gosta, e o líder faz. Mas a pergunta é da vontade de Deus? É isso que Deus quer? Aqui não tem essas coisas, tá bom? De verdade que não tem. Existem lugares aí que tira pastor, põe pastor, tira pastor, põe pastor. Esse não serve. A gente quer um pastor que cuida. Aí vem um pastor que cuida. Aí o pastor cuida. Não. Agora a gente quer um evangelista. A gente precisa encher a igreja. A gente precisa de alguém que pula, que salteia. Aí chama o evangelista, faz um salário para ele. Aí vem o evangelista. E ele prega e faz. Então, bom, agora a igreja está cheia. Agora a gente precisa de um mestre. A igreja precisa de um mestre. Aí manda o evangelista embora e chama um mestre. Vocês não conhecem isso, não? Ninguém conhece isso? Quem conhece? Levanta a mão, 1, 2 e... Só eu, né? Você conhece uma de uma? Conhece? Mais uma conhece? Quem conhece? Aldeci conhece isso. É assim que funciona, principalmente na batista tradicional. É assim que funciona e tchau. Pastor não tem autonomia. Pastor tem que fazer o que a congregação quer. E aí dele se não fizer. Tchau, São Antônio. Um abraço, um beijo, pedaço de queijo, tchau. Próximo. É assim. Pastor não tem autonomia. E o pastor que não tem autonomia é fantoche. Pastor que não tem autonomia é marionete. Ele é manipulado. Eu não sei porque estou dizendo isso, tá bom? Mas o papai do céu sabe. Não é recado para a igreja. A gente não tem esse problema aqui, de verdade, você sabe que não. Porque na hora de tiver de ir embora, o papai do céu disse: terminou o seu tempo, mano, da mesma maneira que ele me trouxe, ele me leva. Eu vim para ficar 5 anos, eu tenho 19. Com a aprovação do povo ou sem a aprovação do povo. Porque quem tem que te aprovar é Deus. E se você fica fazendo as coisas para agradar alguém, tu vai se dar mal. E se você fica na conversa de alguém, já caíram nessa esparrela aqui, tá bom? Pessoas ficam te bajulando demais, te enaltecendo demais. Tem muita gente aqui que não foi promovido porque alguém disse assim: você vai ser o próximo. Não foi, não emplacou, e talvez nem vá. É Deus que separa, é Deus que escolhe, é Deus que põe, é Deus que tira. Porque a vontade dele é soberana. Quem está entendendo, diga amém. Não fica sério não, não precisa ficar franzindo a testa não. Só dá glória a Deus. A vontade de Deus é soberana. O que diz em Romanos 12, verso 2? Não vos conformeis com esse século, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável, ainda que contrarie alguém. E pastor que prega para agradar a congregação, ele está fazendo a vontade do diabo e da congregação, e não a vontade de Deus. O pastor tem que estar assim para a congregação, ó. Ele tem que estar de costas para a congregação, porque quando o pastor está de costas para a congregação, ele está de frente para Deus, ele está ouvindo o que Deus está falando com ele. E bem-aventurado é o pastor que ainda escuta a voz de Deus, porque Deus fala ao coração daqueles que encontram tempo para buscar. Amém, igreja? Amém, igreja? Então tem pessoas que fazem tudo para agradar as pessoas. Mas a pergunta é: eu faço tudo para agradar as pessoas, mas eu estou agradando a Deus? Do que adianta eu agradar as pessoas me bajularem, e eu perder a minha salvação, e depois eu tenho acerto lá com o papai do céu? É sério isso? Sabe por que Davi errou? Porque ele começou com pessoas e não começou com Deus.
Se ele tivesse: pai, Senhor, como eu devo transportar essa arca? Deus diria para ele: vai lá no livro de Êxodo 25 e você vai entender. E ele sabia o que estava escrito lá. Ele sabia que a arca não poderia ser transportada por ninguém, se não fosse pelos sacerdotes. Ele sabia que a arca não deveria ser transportada num carro de boi. Ser transportada, a arca sendo transportada no carro de boi, era uma afronta para Deus. É um descaso com a palavra de Deus. É desmerecer o mandamento de Deus. E Uzá sabia disso, Davi sabia disso, Aiô sabia disso, Abinadab sabia disso, todos eles sabiam disso. Mas sabe o que acontece às vezes? É que nós imitamos os ímpios. Quem fez isso foi os filisteus, um povo pagão que levou a arca num carro de boi. E aí a mortandade, a peste, a praga entrou no meio deles, matou tanta gente. Eles devolveram tanta peste, tanta praga, eles devolveram a arca no carro de boi. Agora vai trazer a arca para Jerusalém, coloca a arca no carro de boi. Essa foi a causa. Deus não foi injusto. Presta atenção, Deus não foi injusto. Que injustiça, o coitado, pastor, como é que um camarada bom provocou a ira de Deus? Porque ele cometeu um erro gravíssimo, e foi um erro premeditado, não foi casual. Isso mostra que a sua boa intenção não vai te levar para o céu. Isso mostra que a minha boa intencionalidade não vai me levar para o céu, porque fizeram tudo dentro de uma legalidade, tudo estava perfeito, tudo estava de acordo, tudo estava maravilhoso, tudo certo. Preparamos para o culto, a igreja foi limpa, o louvor vieram, ensaiaram e cantaram e fizeram louvor. Aí o pastor veio pregar, mas a pergunta é a vontade de Deus? Eu estou fazendo a vontade de Deus? É do jeito que Deus quer ou do jeito que eu acho que tem que ser? Porque se é do jeito que eu acho que tem que ser, eu vou me lascar. Se é do jeito que às vezes os irmãos gostam, eu gosto de um louvor assim, eu gosto de um louvor assim. Fizeram com zelo, com esmero, fizeram da melhor maneira possível, prepararam os músicos, os levitas e todo tipo de instrumentalidade, todo tipo de instrumento foi preparado. Mas Deus não estava lá. Estou ouvindo? Eu, quando começo a falar do negócio desse, me dá vontade de chorar, porque eu posso estar fazendo muitas coisas e Deus não está naquilo que eu faço. Eu posso estar fazendo muitas coisas, aparentemente, com zelo, com cuidado, mas Deus não está naquilo que eu estou fazendo. Isso me gera um temor. E eu tenho que fazer essa pergunta: o que eu estou fazendo é do agrado de Deus? Isso é da vontade de Deus? Ao colocar uma arca em cima de um carro de boi novo, estavam desprezando a palavra que Deus já havia determinado. E eu não falo isso com alegria, porque não, é muito versículo, deixa eu falar. Números capítulo 4, verso 15 a 20. Números do capítulo 4, 15 a 20. Deixa bem claro. Deus proibiu fortemente de que alguém tocasse na arca. Em algumas situações, que nem olhasse para ela, porque ela representava a presença de Deus.
Então, quando os bois tropeçam, ou quando os bois tropeçaram, Uzá, num ato impensado, mas sabe aquele reflexo que todos nós temos, eu não vou deixar cair, e protege, ele toca na arca, e ele é fulminado. Pastor, isso é sério, você vai pesquisar depois se você quiser, não tem heresia aqui não. Pastor, era melhor deixar a arca cair? Mas pastor, Uzá foi bem intencionado, ele não queria deixar a arca cair, porque ela seria profanada, ela já tinha sido profanada. Ela foi profanada quando ficou na casa de Abinadab, e não foi cuidada com a maneira que deveria ser cuidada, tanto que colocou o seu filho Eleazar para cuidar da arca. E a coisa é tão séria que não aconteceu nada na casa dele, mas quando ela fica 3 meses na casa de Obed-edom, Deus o prosperou de uma maneira surreal, porque ele tinha temor pela presença da arca, que era a presença de Deus. Eu vou repetir, era melhor se deixasse a arca cair, mas pastor, seria profanada. Ele estava mais preocupado com o objeto, porque a arca era um objeto, do que obedecer a palavra escrita por Deus. Sério, né? Mas pastor, a arca não representava a presença, representava. Deus não estava dentro daquela arca. Deus não fica preso numa caixa de madeira de 2 côvados e meio por 1 côvado e meio por 1 côvado e meio, um caixote de madeira de acácia ou de cetim em alguns lugares, banhada por fora e por dentro de ouro, e ela tinha 4 argolas e tinha os varais, para que fosse transportada pelos varais nos ombros dos sacerdotes ou dos levitas. Você entendeu? Então, quando os bois tropeçam, é porque houve uma violação. Quando os bois tropeçam, é porque houve alguma coisa errada, começou alguma coisa errada, e os bois tinham que tropeçar. Se não tropeçasse ali, ia acontecer a 1 metro depois. Se não acontecesse ali, aconteceria a 10 metros depois. Se não acontecesse ali, aconteceria a 1 quilômetro depois. Mas ia acontecer, porque a arca não ia chegar em Jerusalém da maneira com que ela estava sendo transportada. Você consegue pegar? Existem algumas correções de rota que eu tenho que fazer, senão eu não vou chegar. Eu estou achando que está tudo bem, que está tudo bem, que está tudo bem, vamos celebrar, e a gente está celebrando, e estamos cantando, e estamos modeando, e pulando, e cantando, vamos embora, Deus está com a gente. Até quando? Até quando Deus vai suportar o meu desprezo pela sua palavra? Porque eu preciso estar alicerçado, embasado, firmado na sua palavra. E a sua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Escrevi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se a palavra está escrita no meu coração, eu vou pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa sem consultar o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. A reação dele foi natural, como qualquer um de nós faríamos. Era melhor deixar a arca cair, pastor, era melhor deixar a arca cair do que tocar nela, porque tocar na arca era desprezar o mandamento do Senhor, e eu não quero desprezar os mandamentos do Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração
Bem-aventurado é um homem que anda de acordo com a palavra de Deus. Deus vai firmar os seus passos, Deus vai firmar os seus caminhos. Amém, amém. Amém, amém. Esses homens tomaram decisões sem pensar na vontade de Deus. A gente às vezes vai caminhando e acha que está tudo certo. Mas a pergunta é: quando que os bois vão tropeçar? Porque quando os bois tropeçam, tem morte, tem perda. Aquilo que era celebração, aquilo que era alegria, aquilo que era festa, virou tristeza e luto, por não obedecer à palavra. Amém, filhos? Eu não vou continuar não, vou ficar por aqui. Eu ia gastar 1h30 com essa pregação. Mas eu imagino que o que Deus tinha que entregar para você, já entregou. Se os bois não tropeçassem ali, perto da casa de Obed-edom, porque ela ficou ali 3 meses, ia tropeçar 1 quilômetro depois. Ela só não iria chegar em Jerusalém, da maneira como saiu da casa de Abimeleque. Então, antes que os bois tropecem, façamos as coisas certas. Põe em ordem a sua casa e não fica fazendo média com ninguém, como Pilatos foi, um político que era. A quem vocês querem que eu solte? A Jesus, rei dos judeus? Ou Barrabás, o ladrão, o bandido, o assassino, o anarquista? E o povo gritou: crucifica Jesus e solte Barrabás. Ele disse: se bem vos parece, se é isso que vocês querem, já que a unanimidade está pedindo a crucificação dele, eu lavo as minhas mãos. Ato covarde, porque ele tinha poder de decisão. Mas tudo tinha que acontecer, porque o Papai do Céu sempre teve e sempre estará na direção. Amém, filhos? Vamos ficar de pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz. Uma semana abençoada para todos nós, em nome de Jesus.